Meu nome é Carlos Alberto, sou responsável técnico comercial aqui na RTI pelo segmento de energia, segurança e controle de acesso na nossa distribuidora. E hoje estamos fazendo aí um primeiro treinamento, né, uma primeira live nossa aí em parceria com a Intelbras para fazer um bate-papo com vocês, fazer um treinamento aí voltados para a linha de no-breaks. Antes de a gente chegar no assunto, vai falando um pouquinho de RTI, né? Nós somos os distribuidores aí com um parceiro Intelbras há mais de 6 anos. Nós estamos trabalhando aí com todos os segmentos da Intelbras, então no que vocês falarem de Intelbras, nós trabalhamos com todos os equipamentos, seja na linha de segurança, seja na linha de controle de acesso, seja na linha de energia, parte de comunicações, né, toda a parte de redes. Então, no que tange a Intelbras, pode contar conosco. Nós temos toda uma equipe técnica voltada para apoio de projetos, né? O nosso diferencial como distribuidor, somos um distribuidor VAD, com valor agregado, temos toda uma equipe voltada para pré-venda, seja no desenvolvimento do projeto, seja na especificação técnica de produtos, desde projetos privados até públicos. E também temos toda a nossa equipe pós-venda, inclusive eu aqui ao que vos falo, né, dando o suporte também com configuração de equipamento, tirando dúvidas aí que vocês tenham em campo, né? Então esse é o nosso papel aqui hoje como distribuidor, e temos aí uma equipe comercial até dimensionada aí para atender todos vocês. Vou dar um espaço aí agora para a Intelbras aí junto com o Thiago e com a Franciane é a nossa executiva de vendas, responsável pelo apoio comercial junto à Intelbras aqui em Curitiba, né, o nosso distribuidor, e com o Thiago, que vai estar fazendo todo o bate-papo aí com vocês, apresentando a solução de no-breaks da Intelbras. Então, um treinamento aí que é aproximadamente aí 40 a 50 minutos, a Intelbras vai estar dando essa palhinha aí com vocês, e no final do treinamento aí vamos estar tirando maiores dúvidas. Tudo bem? Franciane, Thiago, fiquem à vontade, por favor. Obrigada, Carlos. Eu quero agradecer em nome da Intelbras o tempo de vocês investido, né, nesse treinamento, e apresentar também o Thiago. Hoje ele é o responsável pela área de no-breaks na Intelbras. Ele é que nos ajuda a desenvolver o mercado e também a trazer aí as inovações que a gente vai apresentar hoje, que é o nosso mais novo lançamento, nosso no-break online, para explicar para vocês um pouquinho qual é a diferença entre os no-breaks que a gente tem. E a gente pode combinar que ele faz a apresentação, a gente tem o chat aqui da ferramenta que vocês podem escrever caso vocês tenham alguma dúvida, e no final aí o Thiago continua na sala um pouquinho, para que a gente possa bater um papo, tirar a dúvida aí que tenha ficado, e caso vocês tenham dúvida e fiquem com receio de esquecê-las até o final da apresentação, vão escrevendo no chat que a gente vai passar ali todas as perguntas que ficarem escritas ali, e depois a gente também abre para o bate-papo. Qualquer dúvida, então, a gente combina dessa forma e vamos ter um excelente treinamento. Thiago? Oi, Fran. Obrigado, Carlos, também. Obrigado a todos pela participação. Espero que esse treinamento ajude vocês a desenvolver novos negócios. Só alguém, por favor, me confirma se vocês estão vendo minha tela. Tá tudo certo, Thiago. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, eu sou o Thiago, sou analista de no-breaks aqui na Intelbras. Como a Fran falou, minha função aqui é identificar produtos e serviços, dependendo do caso, trazer para a Intelbras, desenvolver e oferecer para o mercado. Então, uma novidade que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um no-break online. Eu não sei se todos conhecem, mas também não custa reforçar, mas é um no-break diferenciado. É um mercado, a Intelbras está no mercado de no-break há cerca de 4 anos. A gente começou com os no-breaks de entrada, então os no-breaks de pequeno porte. E agora esse lançamento de no-break online marca uma etapa da Intelbras de entrar no mercado um pouco mais profissional, de entrar no mercado um pouco mais voltado para projetos e não só para caixinha. Bom, antes da gente começar a falar da linha nova, eu queria resgatar aqui algumas coisas. Então, eu queria resgatar o que é o no-break em si, né? A gente foca o no-break muito na questão da bateria, na questão da autonomia, mas a gente não pode esquecer que o no-break também é proteção e também é estabilização.
Então, se eu fosse ter que resumir o que é o no-break, eu vou só pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar, para não causar interferência aqui na apresentação, por favor. Então, se eu fosse ter que explicar o que é o no-break, eu iria explicar que ele é composto por 3 itens básicos, assim, que seria um protetor eletrônico, que seria a traseira do no-break, onde ficam as tomadas de saída, e o protetor ele evita a queima e amplia a vida útil desses equipamentos. Eu tenho um estabilizador, que seria a parte do transformador ali do no-break, ele evita o mau funcionamento, e eu tenho a bateria, que é o que de fato é a diferença, né, o diferencial do no-break, que é a questão da autonomia, que é onde ele vai conseguir manter os equipamentos ligados por mais tempo. Então, reforçando, no-break é proteção mais autonomia. Não esqueçam da proteção. E aí, no mercado de no-breaks existem 2 tipos. Existe o interativo, que é onde a Intelbras estava atuando até semana passada, e existe o no-break online, que é o lançamento que eu trouxe para vocês. Basicamente, no interativo, eu tenho as 2 formas de onda, que é a semissenoidal, ou a retangular, ou senoidal por aproximação, ou não senoidal. Aqui para eletrônicos simples, né? Então aqui a gente pode falar de TV, de roteador, de CFTV, e no break senoidal interativo, que é voltado mais para computadores que têm fonte PFC, ou servidores de pequeno porte. Então, um PC Gamer, um computador de edição de vídeo, edição de imagens, é indicado um senoidal, principalmente se tiver fonte PFC. E o no-break online, ele é exclusivo senoidal. E aí, o que difere o interativo do online? É o tempo de comutação entre o modo rede e o modo bateria. O que isso significa? Quando acaba a energia da rede elétrica, o no-break, até ele entender que acabou a energia da rede elétrica e que ele precisa alimentar os equipamentos pela bateria, no no-break interativo, esse tempo ele dura até 8 milissegundos. É um tempo muito curto, mas dependendo do equipamento, principalmente se for um servidor de alto desempenho, é o suficiente para reiniciar esse servidor. E o no-break online ele tem essa vantagem que ele demora 0. O equipamento que está conectado nele demora 0 milissegundos. Então aqui a gente pode ilustrar um pouco, um diagrama bem simplificado da diferença, né? No no-break interativo, eu tenho um relé mecânico, é uma chavezinha que ela instala quando acaba a energia, ele identifica que acabou a energia, ele instala esse relé, o relé liga e começa a alimentar os equipamentos pela bateria. No caso do no-break online, esses equipamentos eles já estão sendo alimentados pela bateria, já é o diferencial do no-break. Ele pega a energia, coloca pela bateria e da bateria ele distribui para o equipamento. Então essa é a primeira vantagem, tempo de comutação, ou seja, tempo de transferência entre modo rede e modo bateria, 0. Segunda vantagem, o no-break online, ele quebra, vamos dizer que ele decompõe essa onda senoidal, essa energia que está vindo da rede elétrica, e ele a reconstrói de uma maneira perfeita, uma onda senoidal perfeita. Então vamos pensar aqui, o que vem pela rede elétrica? A gente recebe, isso é constante, tá? A gente vem sobretensão, subtensão, vem ruído, vem surto, vem pico, vem várias coisas pela rede elétrica. No caso do no-break interativo, o que ele faz? Ele estabiliza, ele traz para uma frequência mais agradável para entregar para o equipamento. No caso do no-break online, toda essa bagunça que vem essa onda que vem com interferência da rede elétrica, ele destrói essa rede e ele a reconstrói de uma maneira perfeita para alimentar o equipamento que está conectado. O que isso significa? Que o equipamento ele vai ter uma energia de altíssima qualidade, até melhor do que a da própria rede elétrica. Então isso prolonga também a vida útil do equipamento. E se a gente falar de servidores de alto desempenho, que seja de médio ou pequeno porte, ou até grande porte, é o ideal, porque é um equipamento de um alto investimento e um equipamento muito sensível. Qualquer variação ali que vier da rede elétrica pode causar algum tipo de interferência ou até queimar esse servidor.
Aqui eu gostaria de dar uma experiência que eu tive começo do mês, final do mês passado, final do mês. Eu tenho um provedor de internet local aqui na minha região e num determinado dia eu acordei sem internet. E aí eu abri um chamado lá, abri um chamado WhatsApp, abri um chamado Facebook, todo o canal deles eu abri um chamado, falei, eu tô sem internet. E eles não me responderam e eu fiquei incomodando até que alguém me ligou, algum funcionário deles lá, um técnico me ligou e explicou que a energia no bairro lá do servidor deles, lá na central deles, piscou e foi o suficiente para reiniciar o servidor. E aí ele me falou que eles estavam usando um no-break interativo, não era um no-break online. O que aconteceu? O servidor reiniciou. E aí no servidor reiniciar, todos os usuários caíram, todos os usuários ficaram sem internet. E aí ele falou que esse servidor ele iria demorar um pouco para reiniciar, porque ele faz várias verificações, são vários autotestes que ele faz, e que eu iria talvez ter internet daqui 3 a 4 horas, porque o servidor ia ter que fazer o ping em todos os usuários e cadastrar todo mundo de novo. Então já foi um transtorno para mim. Foi um final de semana, foi um dia de sábado, não foi um dia de semana, mas se fosse um dia de semana que eu e minha esposa estivesse trabalhando em casa, seria um transtorno maior, porque a gente não ia conseguir trabalhar. Segundo aspecto, quantas pessoas passaram por isso nesse dia que eu passei e cancelaram o plano? Esse provedor não me ajuda, não tem internet na hora que eu preciso. Quantos clientes vão falar mal desse servidor? Caiu a internet, fiquei 3, 4 horas sem internet. Então, por causa de um investimento errado, ele investiu num no-break que não era apropriado para esse equipamento. E ele sofreu e os usuários também sofreram. E detalhe, a minha internet não voltou, eu acho que era 3 da tarde, eu liguei de novo, e aí eu descobri que meu modem, meu roteador tinha resetado, ele foi resetado por causa dessa falta de internet, perdeu as configurações de porta, de IP, o técnico teve que me ajudar de novo, ele ficou mais uns 15 a 20 minutos ali me auxiliando, e só no finalzinho da tarde que eu consegui ter internet. Então, foi um transtorno grande pensando no investimento que foi feito de maneira errada. Então, o no-break online, ele é para equipamento super sensível, equipamento que não pode ser reiniciado, porque ele vai gerar algum tipo de transtorno. Se a gente pensar em empresas, aqui na Intelbras, por exemplo, se piscar a luz e reiniciar o servidor, vai ser um transtorno bem grande, não só para os colaboradores, mas também para a questão de faturamento, questão das áreas comerciais, né? E aí, então, só para a gente definir, assim, resumir, quando eu falar de uma onda quadrada, ou retangular, ou semicenoidal, a gente tem que focar em eletrônico simples. Quando eu falar de um senoidal, eletrônico sofisticado. Eu trouxe aqui um slide das linhas que a gente tem para a gente, como é uma sopinha de letrinha nas famílias, é importante vocês entenderem as letras ali que a gente usa, pelo menos para ter uma noção do qual produto que a gente está falando. Então, a gente dedicou a letra X para falar de semicenoidal, porque eu deixei o S para o senoidal. Então, eu tenho a linha XNB, que é monovolt, que ela é de onda retangular. Eu tenho a XNB bivolt, que é entrada bivolt, saída 120. Eu tenho a XNB+. O mais significa o quê? Ele vem com um cabo integrado para bateria externa, só que ele não conta com bateria interna. Então acontece muito assim, o cliente quer autonomia lá no sistema dele, que não é um sistema crítico, é um sistema de CFTV, por exemplo, de 12 horas de autonomia. Um banco, ele tem que ter 12 horas de autonomia no CFTV. A gente indica esse tipo de no-break, porque a bateria interna ela não ajudaria muito na autonomia total do equipamento. Então a gente dedicou ele para a bateria externa. A gente tirou a bateria interna para melhorar o custo e o preço dele na ponta, e ele é dedicado para a bateria externa. Eu tenho o GNB, o G de gate, de portão, então é um no-break exclusivo para portão. Por enquanto eu tenho ele na versão de onda retangular, que é para portão tradicional, portão comum.
portão ultra rápido ele ainda não atende, mas a gente já está de olho nesse mercado, já está desenvolvendo um no-break específico para portão ultra rápido. E o mais ali a mesma coisa, ele é com engate para bateria externa, o mesmo conceito ali do XNB+. Eu tenho o SNB, que é S de senoidal, por enquanto eu tenho na versão torre, e aqui são para equipamentos sofisticados que eu falei, então, por exemplo, um PC Gamer, um computador de alto desempenho, computadores ou equipamentos com fonte PFC, um SNB ele atende. E agora eu estou entrando com a linha de no-breaks online, então o D de dupla conversão, o mercado ele chama também de online dupla conversão, a gente optou pelo D de DNB, dupla conversão no break. Ele é entrada e saída monovolt, então é 120 ou 220. Eu tenho ele na versão torre e na versão rack torre, também é uma novidade. Até então a Intelbras não tinha nenhum no-break para rack, dedicado para rack. É o primeiro no-break que a gente entra com versão rack. E ele tem display. Ele tem um display interativo, e ali ele tem o botão para cima, para baixo, confirmar e cancelar, que ajuda ali na configuração das funções do no-break já no próprio display. O display do rack torre, ele é rotativo, depois eu vou explicar também. E eu tenho os módulos de bateria que usam a mesma carcaça, vamos dizer assim, do no-break, só que é só com módulo de bateria, só bateria interna. Então, se precisar aumentar a autonomia, a gente também está lançando um módulo compatível que basta conectar ali na traseira do no-break e você já vai ter expansão de autonomia. Além disso, eu tenho a linha CBO, que é de cabo de terminal olhar para bateria externa. Isso daqui já está lançado há algum tempo já, acho que 6 meses ou mais. E eu estou lançando também esse mês a placa de gerenciamento remoto, que é para no-break online, que é uma plaquinha SNMP. Então ela é bem conhecida aí no mercado, principalmente para quem vende serviços, né? Então, além de vender o no-break, dá para vender essa plaquinha e trabalhar em cima de serviço nela. Então você consegue monitorar a rede o no-break e a rede do cliente à distância e consegue cobrar uma mensalidade por isso. Então aqui os no-breaks online que eu estava falando, só resgatando, ele é para equipamentos de alto desempenho, principalmente servidores. É o que a gente mais vê a utilização dele. Ou eu também já ouvi de maquinários industriais que não podem parar, ou equipamento laboratorial, mas vocês vão ver ele bastante para servidores, assim, ele bastante utilizado em servidores. E aí aqui, nesse mês, a gente está lançando a versão 1.5, que seria 1500 VA, né, ou 1.5 kVA, na versão torre, rack torre de novo. E ele oferece ali 2 U de altura, ele é bem baixinho. Ele tem fator de potência 0,9, então ele é uma eficiência bem boa. Ele consegue absorver bastante carga. O no-break conta com 3 baterias e um módulo com 6. E o no-break vem com 6 ou 3 tomadas ali, dependendo do modelo. Ele oferece gerenciamento local, que é um software que já vem embarcado nele, ou o gerenciamento remoto, que é via essa plaquinha de gerenciamento ali que eu comentei, que ela tem que ser adquirida separadamente. E aí os módulos eu tenho também nas 2 versões, rack ou torre, e o módulo, ele também permite você conectar um módulo no outro. Então eu consigo conectar até 4 módulos no mesmo no-break. O no-break está preparado para conseguir alimentar até 4 módulos. Então, é também um diferencial desse tipo de no-break online, a expansão de autonomia, porque geralmente hoje, no no-break interativo, quando se troca de no-break, quando investe em um novo no-break, é visando principalmente a autonomia. Então, aqui no no-break online, o investimento no no-break geralmente é 1, e depois vai se investindo em módulos ali para conseguir ter autonomia para os equipamentos que são conectados futuramente, né? E a plaquinha que eu comentei é uma plaquinha já comum ao mercado. A gente optou pelo software Megatech, que é um software universal. Ele já é conhecido desse mercado. O pessoal da área de TI, da área de no-breakeiros, eles usam bastante esse software. Se a gente for trazer uma analogia, é como se fosse um Windows,
Então é um software bem comum que todo mundo sabe manusear para fazer a questão do gerenciamento remoto. Aí aqui, só para reforçar aquilo que eu falei, né, ele entrega uma onda senoidal pura, então ele destrói, ele decompõe a onda da rede e entrega uma onda perfeita. O tempo de comutação é 0, o equipamento não sofre, nem percebe que acabou. Opção de gerenciamento local remoto. Ele tem algumas funções de no break online, que, por exemplo, tem um hot swap ali na versão hack, que eu consigo trocar as baterias ou fazer manutenção no no-break sem ter que desligar o equipamento. Então, eu não preciso desligar o no-break nem os equipamentos. É uma função bem boa, porque aí, como o servidor não pode ser reiniciado e não pode ser desligado, eu consigo fazer a manutenção no no-break, seja uma manutenção simples ou uma troca de bateria, sem precisar desligar ele. E ele tem outras aqui, como o bypass, se acontecer algum problema, ele consegue alimentar os equipamentos direto da rede, ele não vai desligar. Tem o visor rotativo ali que eu falei no Hack Torre, ele é gerenciável de novo, eu já comentei. E o modo Eco, que seria um modo que ele vira um interativo, se a gente for... Então, se o cliente em algum momento quiser também torná-lo interativo, ele tem essa função que é o modo Eco. A autonomia dele, geralmente, ela é medida em 3 níveis, é uma média, né? Porque é difícil a gente ter o consumo da maioria dos servidores, diferente de um no-break interativo, que a gente consegue ter uma média, uma TV de 42 polegadas consome em média 70 watts. No caso de no-break online, como é um equipamento muito sensível, muito crítico, geralmente é comum a gente colocar esses 3 níveis de carga, então típica, meia carga ou plena carga, que seria 25%, 50% e 75%. E a partir desse momento a gente dá essa autonomia, que aí o equipamento que vai ser conectado vai se enquadrar mais ou menos nessa faixa. E só lembrando que apesar de ser um no-break online, hoje com esse problema da pandemia, a gente está tendo bastante respiradores, né, que estão sendo comprados, e respirador, ele é um item de sustentação à vida, ou seja, o no-break não pode parar se por acaso estiver só trabalhando com no-break, ali faltou energia no hospital e está só o no-break. Então, os nossos no-breaks, eles não são certificados com nenhum equipamento médico hospitalar de sustentação à vida. Então, tenham cuidado com essa oportunidade de respiradores. Geralmente, o que eu estou ouvindo é que hospitais renomados, eles fazem questão de um no-break certificado. Então, para aquele respirador da marca X, tem que usar o no-break da marca Y do modelo Z. Tem que ser, não pode ser outro. E hospitais de pequeno porte, eles estão optando pelo no-break online, mas desde que o fabricante, que o fornecedor, certifique-se que o no-break vai funcionar. Então, seria um termo de responsabilidade, vamos dizer assim, que o fabricante vai dar que não, pode usar que eu garanto. Se der algum problema, eu assumo responsabilidade. Não é o nosso caso. A gente indica o no-break para não... na verdade, a gente não indica para equipamentos assim. Além disso, nenhum no-break, tá? Não é só o no-break online. Nenhum no-break é indicado para motores como geladeira, liquidificador, micro-ondas. Já vi também com batedeira, com cafeteira. Esses equipamentos que não sejam eletrônicos, a gente não indica, exceto o no-break de portão, que ele é exclusivo para esse tipo de equipamento, né? E aí eu vou ler aqui agora o chat, eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu subir aqui o chat para ver do início. Vejo no breaks de 1.200 VA utilizados apenas uma bateria. O no-break de 1.200 VA, seria para uma carga média. Então, se a gente colocar uma bateria só, ele vai ficar um no-break mais barato, mas ele vai dar pouca autonomia. Então, o principal diferencial do no-break, que é autonomia, quem foi que perguntou aqui, deixa eu ver, foi Saviski. O principal diferencial, que é a autonomia,
o 1.200 não ia oferecer, então tem que tomar cuidado. Às vezes, tudo bem, o de 1.200 do concorrente tem uma bateria mais barata, mas a questão da autonomia você vai ver que vai ser bem inferior. Até porque é o seguinte, o 1.200 ele tem um transformador maior do que o 600, e ele vai ter que gastar mais energia para se manter ligado. Então ele vai consumir às vezes mais energia para ele mesmo do que para o equipamento que vai estar conectado nele, se for com uma bateria só. Então eu acho que uma bateria no 1.200 não é a melhor opção pensando na utilização, né? Nielson Padilha. Não teria no break online para hacks sem baterias, somente com baterias externas? Essas baterias têm pouca amperagem e pouca autonomia. Sim, não, a Intelbras não tem, agora eu confesso que eu não tenho certeza se outro concorrente tem, só que é uma possibilidade, a gente pode estudar uma possibilidade de ter uma versão sem bateria, assim como a gente tem lá no Long Backup, que a bateria interna não ajuda muito na autonomia. A gente eu tenho que estudar um pouco melhor essas opções e ver se vai ter demanda. Se vai ter demanda para essa solicitação, Nelson. Mas obrigado pela proposta aí, pela sugestão, né? A Intelbras tem previsão de lançamento com potências maiores, tipo 10 kVA, para usar em data center? Bom, aqui quem perguntou foi Ribeiro. Ribeiro, por enquanto, o mercado de acima de 3 kVA, ele ainda é um mercado que a gente está estudando. A gente decidiu entrar no mercado de até 3 kVA, que seria um mercado que abrange aí a maior parte dos no-breaks online, vamos dizer, em questão de volume. Mas a gente está estudando esse mercado de 6 kVA, de 10 kVA, a gente vai começar a pisar entrar numa esfera um pouco mais que não é Intelbras, é uma esfera de pouco volume, mas é uma esfera de muito faturamento e muito lucro. Mas a gente está estudando esse mercado sim, tá? Por enquanto, o que está decidido é até 3 kVA. Isso eu posso oficializar. Tem um rack servidor, 2 OLT, suítes gerenciáveis. Qual a sua indicação? Acredito que pelo menos 3 kVA. Ô Bosa, o ideal aqui é a gente ver o consumo de cada equipamento. A OLT eu sei que ela consome um bocado, o switch nem tanto, o servidor tem que ver o consumo. O ideal é ver o consumo. Por cima, eu acho que no mínimo de 3 kVA ou de 1.5 com modo de baterias. Às vezes 1.5 ali vai dar no limite, mas eu acho que 1.5, por ter 2 OLT, e a OLT ela tem ali o ventilador, né? Ela tem aquele resfriamento ali. Eu acho que não vai 1.5, talvez não seja suficiente. A minha dica consiga o consumo desses equipamentos e aí talvez se for o caso você volta a falar comigo ou você vê pelo datasheet que eu vou mandar para vocês, ou que está já disponível no site, se o 1500 atende ou não. Para ver o consumo dos equipamentos, tem a etiqueta que fica colada no produto, seja atrás ou embaixo, e tem também o manual, né? É importante ter o manual do produto ali para saber o consumo do equipamento. Não tem como fugir dessa questão, tá? Tem que saber o consumo para ver qual é o no-break ideal. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de escolher qual é o no-break. Tem alguma pergunta que eu não li? Tem alguém que quer fazer a pergunta aqui no áudio mesmo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tiago, não entendi aquele slide, volta lá e me explica. O concorrente X tem isso, vocês não têm, seria uma oportunidade. A gente está aberto também para esse tipo de sugestão. Ninguém com dúvida? Sério? Olha, hein? Carlos, alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha importante, alguma dúvida aí que você escuta no dia a dia que é importante o Thiago frisar?
Opa, não, a princípio tudo bem tranquilo, né? Tirando uma dúvida ali do Bosa, né? O Bosa colocou ali se se já estão lançados no break, já tem no distribuidor. Sim, nós já estamos com a nossa linha completa já de no-breaks aqui na distribuição. Estamos aguardando agora, como o lançamento dos no-breaks online foram recentes, estamos aguardando aí o nosso primeiro lote chegar. Então, estamos alinhando aqui já junto com a Intelbras a chegada dos equipamentos e disponibilidade deles, né? E, a princípio, da minha parte, é isso, Fran. Ô, pessoal, uma coisa que eu também gostaria de falar é que eu tive acesso a alguns preços de concorrentes e eu posso afirmar que a nossa linha online ela está bem competitiva. Então, para quem trabalha com no-break online de outra marca, faça cotação na RTI, que vocês vão ver que o nosso no-break está bem competitivo, está bem atraente o preço dele, principalmente ali da versão Torre, que a versão Torre ela é um pouco mais barata que a versão Hack, principalmente na versão Torre, a gente está bem competitivo frente aos concorrentes que a gente toma como referência de no-breaks online, né? Maravilha, então, eu quero agradecer a participação de todo mundo, o empenho aí do pessoal da RTI em promover esse treinamento conosco. Como agora a gente está nessa situação de pandemia, os treinamentos via ITEC, eles estão suspensos, né, por um período indeterminado, a gente não sabe até quando vai essas determinações do governo, né, em relação à Covid-19. Então, a nossa ideia é que a gente comece a promover bate-papos mais regularmente nesse formato, que sejam num processo rápido, numa reunião rápida, né? Mas para a gente trazer o que a gente está fazendo de novo, trazendo de novidade de produto, treinando a equipe, mostrando também para os nossos revendedores e se tornando próximos agora de uma outra forma, né? Não fisicamente, mas nos colocando aí à disposição para o que vocês precisarem. Provavelmente a Sheila deve divulgar as próximas agendas aí de bate-papos com informações de lançamento das próximas datas que a gente vai fazer, e eu queria agradecer aí o tempo de todos. Obrigada, Thiago, obrigada a todo mundo. Eu acho, Thiago, que é legal você colocar ali no chat, se você puder, os contatos para que caso alguém tenha alguma dúvida, né, possa também te acionar. E lembrando que hoje a gente tem uma calculadora de autonomia também no site, né, Thiago? Isso, Fran, a gente tem uma calculadora no site, a gente tem uma calculadora em Excel que eu posso disponibilizar também junto com essa apresentação, só que essa calculadora, por enquanto, ela não está contemplando o no-break online. O no-break online ele tem uma particularidade ali de alguns cálculos que a gente ainda está afinando, mas já está quase saindo. Mas do no-break online a gente pode usar aquela tabela ali de autonomia simplificada, que seria 25, 50 ou 75. Ali já dá para ter uma noção em que faixa os equipamentos que você vai conectar nele vai te dar o no-break vai te dar de autonomia. Mas eu tenho a calculadora e eu posso compartilhar com vocês a calculadora dos outros no-breaks também, caso tenham saída também de no-break de portão ou de no-break long backup. Ela ajuda bastante quando a gente combina com bateria externa, né? Opa, eu passei meu e-mail errado aqui, gente, peraí. Eu pensei uma coisa e digitei outra, peraí. Esse é o aqui, Skype? Não, e esse e-mail de cima nem existe, eu nem sei de onde que eu tirei Hotmail. Aqui eu tenho 2 e-mails, porque como tem sobrenome parecido, tem o Moreira e tem o Ribeiro, tanto faz. Melhor o Moreira é mais conhecido. Maravilha, então. Eu quero agradecer de volta, Thiago. Eu vou passar a palavra aí para o Carlos, da RTI. Tá? E a gente está à disposição aqui, tanto eu como o Thiago, da Intelbras, e assim como toda a equipe da RTI, aí para o que vocês precisarem. Obrigada, gente. Carlos? Fran, Thiago, muito obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, quem pôde dedicar seu tempo. Esse é um dos nossos primeiros treinamentos, tá? Na semana que vem nós teremos já mais um treinamento novo, vai ser na parte de PABX em nuvem.
Isso aí é também mais uma novidade da Intelbras que vamos estar trazendo para vocês, dentro desse molde também, né, esse treinamento online, podendo tirar dúvidas diretamente com a Intelbras, fazer suas perguntas. E para finalizar, pessoal, eu só querendo complementar que a RTI, além de tudo aquilo que eu já coloquei como nosso diferencial, nós temos complementado muito aí a necessidade de mercado diante do momento atual, com diversos dispositivos para vocês atuarem diretamente em seus clientes, né? O mais recentemente nós fizemos aí nós estamos entrando com apoio de financiamento de projeto para vocês, aonde conseguimos aí chegar com financiamento bancário para projetos através do Banco Santander em até 36 vezes. Isso aí tem sido um diferencial bem grande para ajudar desde projetos em condomínios, projetos em indústrias, né, em órgãos, aonde que um cliente tem alguma necessidade de equipamentos, uma necessidade de projetos, mas mais por conta da situação atual, precisa entender um pouquinho mais esse pagamento, né? Conseguimos agora entrar com essa questão do financiamento em até 36 vezes pelo Santander. Nós temos aqui também pela RTI, né, aquela dificuldade, às vezes, num projeto de grande monta, nós podemos agenciar o projeto para vocês atrás de vendas, tá? Aonde que fazemos todo o desenvolvimento de projeto, atendendo as políticas da Intelbras, e principalmente a política de vocês revenda, né, mantendo dentro das questões éticas, um faturamento direto, né, esse agenciamento direto de venda para o cliente final, com comissionamento para vocês instaladores. Então, isso é uma política que já adotamos com algum de vocês aqui que estão aqui presentes, mas quem não conhece, pode contar conosco, entrar em contato com o nosso setor comercial, que também está aqui presente nesse treinamento hoje, para tirarem maiores dúvidas, saber como é que funciona, nós podemos explicar bem as políticas e deixar de forma isso bem transparente para ajudar vocês nesse momento. Por hora é isso, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos e em breve aí estaremos voltando com mais novidades. Pessoal, muito obrigado a todos.